Oiê, meu nome é Sabrina Betém, nós estamos no nosso dia 178 da jornada Lê Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Salmos de número 107 até o 118. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Nós vamos ler tantos versículos para poder deixar... tantos salmos, para poder deixar o Salmo 119 separadinho no vídeo só, tá? Então, por isso, nós vamos ler tantos salmos hoje. Mas vamos começar porque temos uma longa leitura pela frente. Então, o Salmo de número 107, ele vai inaugurar, então, um novo livro, né, nos Salmos, o livro de número 5, e ele tem por título Deus salva de todas as tribulações. E vai dizer assim, ó. Dá uma respirada. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus, desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa de seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens que oferecem sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomam navios descem aos mares, os que fazem comércio da imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água
e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os fez andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Esse foi o Salmo 107. Agora vamos para o Salmo 108. Tem o título Deus concede vitória ao seu povo. Um cântico, um salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e meditarei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é meu capacete. Judá é o meu cedro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Agora, nosso salmo de número 109, que tem o título Oração de um Homem Perseguido, ao mestre de canto, um salmo de Davi, que vai dizer assim: Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas, me atacaram sem motivo. Em paga do meu amor se hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele o ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Seja pouco os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos nas ruínas de suas casas. Que um credor se aposte de tudo do que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto de seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja, nem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer a terra de sua memória, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica,
que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que sempre se cinge. Que este seja para da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam o mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia, porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Maldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubra-se de vexame os meus adversários e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar antes que o condenam. Salmo de número 110 agora. Agora começam os salmos menores, tá? Tem o título O Reino e o Sacerdócio do Messias, um salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cedro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos, e o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Salmo de número 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras na glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra de sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são estes para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o propício, é o princípio. Nossa, essa daqui eu errei feio, hein? Vamos lá, respira. O temor do Senhor é Mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O Senhor, o seu louvor permanece para sempre. Muito bem. Vamos para o Salmo de número 112 agora. Ele tem por título a felicidade de quem teme a Deus. Olha só, começa bem semelhante ao 111. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até que seja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Agora, Salmo de número 113. Também bem semelhante ao anterior. O título é Louvor a Deus pela sua bondade. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor fez com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Salmo de número 114 vai ter o título, As Maravilhas do Êxodo, e vai começar dizendo assim: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros de rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Vamos agora para o Salmo de número 115, que tem o título Louvor ao verdadeiro Deus. Ele vai dizer assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoa mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem da região do silêncio podem fazer isso.
Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Muito bem. Vamos agora para o Salmo de número 116. Estamos quase chegando lá, hein? Vai dizer assim: amo o Senhor. Ah, tá, desculpa, faltou o título, né? O título é Salmo de Gratidão. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois se livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Agora vamos para um salmo bem grande, que é o salmo de número 117, que também tem o título Salmo de Louvor, e ele vai dizer assim, ó: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Agora vamos para o nosso último salmo de hoje, o salmo de número 118. Ele tem o título Alegria dos Justos pela Salvação. Vai dizer assim: dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutastes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Estão preparados? Porque amanhã vamos ler o tão fatídico Salmo 119, o esperado, o grandioso. Mas é isso. Qual foi o seu salmo favorito de hoje, então? Gostei bastante do Salmo 118, tá? Ele é bem triunfante, assim, e a última parte nos lembra bastante sobre Cristo, né? Então, deixa aqui nos comentários qual foi o seu favorito. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!